Bom dia, igreja, igreja amada do Senhor, a noiva do Senhor gloriosa, a noiva que se prepara para aquele grande dia com o nosso noivo, o Rei da Glória, o Deus do sobrenatural, o Senhor dos senhores. Hoje pela manhã eu já ouvi alguns irmãos, oh, glória a Deus, pastora, hoje eu acordei com um louvor tão lindo. A outra irmã falou, não, eu quero estar em dia com o meu Senhor, eu não quero falhar nada com o meu Senhor, porque eu tenho que semear bem, para ter o meu galardão nos céus. E isso é maravilhoso. Louvado seja Deus, porque a nossa igreja, ela se reúne para quê? Para aprender da parte do Espírito como andar como cristãos, andar como filhos de Deus, andar como luz e sal na terra. Esse é o nosso aprendizado, esse é o nosso dever, é isso que nós temos que semear. Coisas boas, lucro certo. Semeou coisas boas, lucro certo. Para essa vida, pode ser, mas muito mais para a vida que ainda está por vir. E é isso que nos interessa, não é mesmo? Então aplaude o seu Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Muito bom dia, graça e paz. O tema do nosso culto hoje: semeando para a vida e não para a morte. Não é? Louvado seja o nome do Senhor. Provérbios 14, 12 a 14. Há caminhos que ao ser humano parecem ser as melhores opções de vida, mas ao final conduzem à morte. Mesmo no riso, a alma pode sofrer e a euforia pode acabar em tristeza. Os infiéis receberão o devido pagamento por sua conduta, mas o homem bom será regiamente recompensado. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, te louvamos, Senhor, nesta manhã. Já te servimos, Senhor. Nesta manhã já entregamos os nossos dízimos, as nossas ofertas, te louvamos, entregamos o nosso dízimo de adoração, de corpo presente, de levantar as mãos ao Criador e te adorar. Paizinho amado, obrigado, Senhor. Nós agradecemos a igreja reunida, agradece, Senhor Deus de poder e glória, a tua presença entre nós, que é um bálsamo que regenera, Senhor, a igreja, Senhor. Pai, a tua unção sobrenatural, a tua presença que traz esse cicio suave, Pai, junto, ó Deus, aos nossos corações, junto aos nossos espíritos, Senhor, como verdadeiros adoradores de Deus. Agora, Pai, ensina-nos a tua palavra, que o teu Espírito fale conosco de maneira peculiar, com cada um de nós, Senhor. Paizinho amado, tu és o Senhor, e nós precisamos ouvir a tua voz, ouvir suas instruções para cada dia, Senhor. Pai, que os nossos frutos sejam de excelência. Paizinho amado, queremos crescer sim, 30, 60 e a 100 por um, na tua presença gloriosa, até que o Senhor venha nos resgatar. Em o nome de Jesus, e a igreja diga amém. Amém, amém, graças a Deus. Igreja, nesses dias de redes sociais, 2 princípios são fundamentais para os servos de Deus. Quais são eles, pastora? É o cuidado com que nós falamos. Provérbios 4, 24 diz assim: afasta para longe da tua boca as palavras perversas, e não permitas que teus lábios pronunciem qualquer mentira. Esse é o cuidado que nós temos que ter com a nossa vida. Ainda há pouco nós louvamos assim, eu quero que você
se liberte dos maus costumes. Cristo quer isso em nossas vidas. Para quê? Para que nós sejamos parecidos com Ele. Porque não adianta viver com a Bíblia na mão e dar testemunho falso de outra coisa. Não adianta esconder-se atrás da Bíblia e praticando as obras das trevas. Então ele diz, afasta para longe da tua boca, né, as palavras perversas. Muitos estão dentro da igreja semeando perversidade. A língua é como fogo e veneno. Pode destruir rapidamente uma pessoa. E por outro lado, também pode alimentar alguém como uma árvore frutífera e uma fonte. A vida e a morte, elas estão no poder da língua. Sabe, Tiago declara isso. Tiago 3, de 1 a 12, ele fala assim, caros irmãos, não vos tornei muitos de vós mestres, porquanto sabeis que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Uma pausinha. Você está vendo que nesse primeiro versículo, Tiago está falando, para que vocês querem ser mestre? Para quê? Para que você quer ensinar, se você não tem o chamado para isso? Só para ter uma plaquinha escrito pastor no teu peito? Esses serão os primeiros julgados com maior rigor. Então, afinal, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não peca no falar, tal pessoa é perfeita, sendo igualmente capaz de dominar o seu próprio corpo. Ora, ao colocarmos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, conseguimos controlar o animal todo. Observai, por exemplo, os navios. Embora sejam de grande porte e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, de acordo com a vontade do piloto. Do mesmo modo, a língua é um pequeno órgão do corpo, no entanto, se vangloria de grandes realizações. Vede como um bosque imenso pode ser incendiado apenas por uma fagulha. Semelhantemente, a língua é fogo, é um mundo de iniquidade. A língua está localizada entre os órgãos do nosso corpo e pode contaminar a pessoa por inteiro. E não somente põe completamente em chamas o curso da nossa existência, como acaba ela mesma incendiada pelo inferno. Pois toda espécie de feras, aves, répteis e criaturas marinhas é possível domar, e de fato tem sido domada pelos seres humanos. A língua, contudo, nenhuma pessoa consegue dominar. É um mal incontrolável, cheia de veneno mortal. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, porém com ela amaldiçoamos nossos semelhantes criados à imagem de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus queridos irmãos, isso não está certo. Acaso pode uma mesma fonte jorrar água potável e água salobre? Ora, meus irmãos, é possível que uma figueira produza azeitonas ou uma videira figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode jogar água doce. Então, nós podemos matar ou dar vida aos nossos relacionamentos, dependendo da maneira como nos comunicamos. Tem pessoa que é viciada na mentira. E se não consegue se corromper, essa pessoa irá colher frutos amargos. Ele semeia vento, ele colhe tempestade. Então, nós devemos afastar dos nossos lábios a mentira, a acusação falsa e a maledicência descaridosa. Aquela quando alguém precisa de uma ajuda na igreja e que aí fala assim, o que eu vou dar
Vou dar o quê para essa pessoa? Mas ela está lá andando de roupa nova e eu não. E aí não colabora, não doa, não abençoa, porque já tem uma maledicência descaridosa na mente dela, no espírito dela. Então nós devemos afastar dos nossos lábios palavras torpes. E o que quer dizer isso, pastora? Palavras podres, corrompidas, e proclamar apenas palavras boas para a edificação. Aonde começa isso? Dentro de casa. Dentro de casa. Então, conforme a necessidade, nós transmitimos graça aos que ouvem. Nos nossos dias de hoje, as coisas andam muito violentas. Violenta nos lares, sabe assim? Não, eu não posso baixar a cabeça, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Muitas das vezes, alguém tem que parar. Alguém tem que ficar de boca fechada, para que isso não seja levado para um vento tempestuoso dentro do lar. Mas isso é humilhante para mim. É humilhante para todos nós. Acontece que Deus ficou mudo na cruz do Calvário. A Bíblia diz que ele não abriu a boca. Nem diante dos seus acusadores, ele ficou de boca fechada. E por que é que nós vamos abrir a boca? Quando alguém quer te humilhar, quando alguém nos humilha, é melhor que fique de boca fechada. Não se defenda, não. Não se defenda, não, porque se você se defender, eu estou cansada de falar isso aqui, mas eu gosto de repetir para vir na memória, que quem te julga é o Senhor. Quem te julga é o Senhor. Quem te justifica é o Senhor. Então, ai daquele que se levanta contra a igreja do Senhor. Ai daquele que promove mentiras. Ai daquele que inventa suspeita, maledicência. Sabe, ele vai prestar conta com alguém superior a ele e superior a todos. Aquele que não abriu a boca na cruz, sendo crucificado. E quando falava, ué, mas você não é o Filho de Deus? Fala aí, desce aí dessa cruz. Cadê você, Filho de Deus? Rei dos judeus. E aquilo ali foi fácil? Não foi. Não foi. Tudo passa, menos a palavra de Deus. Então a nossa língua precisa ser fonte de vida. Ela precisa ser fonte de vida e não cova de morte. Canal de bênção e não instrumento de maldição. Paulo falava isso aos Colossenses 4:6, ele dizia assim, a vossa maneira de falar seja sempre agradável e bem temperada, com sal, bem temperada, com sal, a fim de saber de como deveis a responder cada uma. Então, não tenha pressa em responder. Não. Se a pessoa está te ofendendo, deixa chegar até o final. Deixa chegar até o final. Você tem palavra temperada na tua boca e no teu coração. Para deixar aquela pessoa, assim, sem saber o que fazer. Aonde eu vou enfiar o meu rosto aqui, a minha cabeça aqui, aonde que vai ser? Entende? Nós não podemos trocar mesmo a moeda. Não podemos jamais. E se aquela pessoa não tem jeito, ela é daquela maneira, afaste-se dela. Afaste-se. Porque ela é semeadora de contenda. Ela leva qualquer um para a cova. Cuidado com o que você vê. Provérbios 4:25 fala assim, olha sempre para frente, mantenha seu olhar fixo no objetivo a ser alcançado. Qual é seu objetivo? O que é que você quer alcançar?
não é a glória que está por vir? Eu não vou falar de bens materiais porque é muito pequeno. Bens materiais, vida financeira é muito pequeno para a glória que está por vir. Então é aqui que é a nossa semeadura. E como que se faz essa semeadura? Com a nossa vida. Endireitando a sua caminhada, a tua língua, os teus olhos, porque Jesus disse que os olhos são a lâmpada do corpo. Se os olhos forem bons, toda a nossa vida será luminosa. Porém, se os nossos olhos forem maus, estaremos mergulhados em densas trevas. Tem pessoas que olham para você já com outra intenção, com olhos malignos, densas trevas. Então, nós estaremos mergulhados nessas trevas. E há pessoas que olham, mas não olham direito. Seus olhos são maliciosos. São aqueles chamados que estão de Bíblia na mão, todo arrumadinho, ataviado como crente, chega perto de você e aí ele vai deixar para o outro dia, para começar, para fortalecer o que ele falou no dia anterior. E assim ele vai destruindo a vida. Mas ele não lembra que o poderoso Deus, o poderoso, o infalível, o excelso, o grande, o supremo, vai vir e vai trazer a sua recompensa. Então a igreja tem que temer a Deus. Fuja da aparência do mal. A Bíblia diz que o teu olhar tem que ser fixo na direção certa. Então você tem um alvo, um caminho, você tem uma direção certa. E que direção certa é esse? Que alvo é esse? Paulo diz assim, prossigo para o alvo, para a minha soberana vocação em Cristo Jesus. Então você tem que ter esse alvo. Não, meu alvo é Jesus. Meu alvo. Olha o alvo. Não se desvia, não olha para a direita e nem para a esquerda, não, porque você vai cair. E você não vai encontrar repouso para a sua alma. Nós temos que entender isso. Deus faz grandes obras nas nossas vidas, mas nós temos que nos adaptar, nós temos que ser moldados à figura de Cristo, tirar todos os maus costumes para que Cristo cresça em nós. Não é assim que Paulo fala? Que Cristo cresça em mim, que eu diminua? Assim tem que ser a nossa fala. Então há pessoas que olham, mas não olham direito. Os seus olhos são maliciosos. Veem tudo com maldade, veem tudo com suspeita, porque o coração dessa gente é impuro. Veem tudo com impureza. Então, pessoas que tudo que vê tem uma maldadezinha ali, sabe? Tipo assim, aquele temperinho. E aquela suspeita, será? Será que essa irmã, será? Isso é terrível. Deixa a vida do irmão. Porque, como o Tiago falou, cada um vai prestar conta ao Criador daquilo que tiver feito aqui na terra, no corpo. Então, aqueles cujos olhos são cheios de cobiça, desejam tudo que não lhes é lícito. Não poucos têm os olhos cheios de inveja. Sabe, olha para você, mas você tem o que tem pela graça de Deus, tem o suficiente para viver, mas eles estão olhando para você com inveja, querendo tirar proveito da tua vida. Fuja dessa gente. Fuja. São raposinhas, são corvos, que são postos para destruir vidas e estão destruindo a própria.
Eles entristecem-se pelo que os outros têm, em vez de se alegrarem com o que eles próprios possuem. Choram pelo sucesso dos outros e se alegram quando essas pessoas fracassam. Eu conheço. Eu conheço gente assim, que não está feliz pelo teu sucesso, pelo sucesso do irmão, cobiça o que o irmão tem, chega a ponto de ligar para mim, mas eu tô vendo que fulano, o irmão fulano tá tendo, e eu, que vivo aqui em oração, Continue em oração e se transforme, porque fulano vai ter, o irmão Beltrano vai ter, e você nunca vai ter, você nunca terá. Então, há pessoas cujos olhos são lascivos. Seus olhos estão cheios de adultérios. Suas piscadelas famosas. Quando entra em algum lugar, então, e vê uma irmã bonita, ó, piscadinha, né? Não, foi de maldade não, pastora. Foi só um oi. Foi só um oi? Beba água da sua cisterna, irmão. Beba água da sua cisterna. Porque até as piscadelas, Deus está vendo. Deus está vendo o que está aqui dentro, ó, aqui dentro. Dentro do teu coração. O que é que você está pensando na sua cabecinha? O que é que você está dando ênfase para que cresça? Aquela situação cresça na tua vida. Então, cuidado com isso. Cuidado com esses desejos lascivos. O que o coração deseja, o que você vê. Muito cuidado com isso, porque as piscadelas são laços de morte. Quem não vigia seus olhos, endereça seus pés para um terreno escorregadio. Aqueles, porém, que guardam seus olhos do mal e olham direito, esses poupam as suas almas de flagelos e de tormentos. Então, nossas palavras, elas nunca são neutras. Nunca. O que sai daqui nunca é neutro. Ou elas são bênção, ou elas são maldição. Não existe meio termo. Foi a maneira de falar. Pense, cristão tem que pensar antes de falar. Cristão tem que se avaliar antes de avaliar a vida de outros. E se esse outro trouxe muito prejuízo à sua vida, afaste-se. Afaste-se dele. Olha, deixa eu lhe falar. Perdoar não significa trazer para junto de si. Porque aquele que aprontou, ele tem a tendência a aprontar novamente. Então, perdoe e solte, deixa para lá. Porque vai voltar para junto e vai fazer de novo. Então, nossas palavras nunca são neutras, são bênção ou maldição. Provérbios 13, 2 e 3 diz assim: do fruto da boca o ser humano se alimentará do bem. Entretanto, a ambição dos ímpios é a crueldade. A pessoa que consegue guardar a sua boca preserva a própria vida. Todavia, quem fala sem refletir acaba se arruinando. Compreendem? Elas são bênção ou maldição. Produzem frutos doces ou amargos. São canais de vidas ou instrumento de morte. Nós temos que estar sempre alerta, vigiando. Jesus falou vigiar e orar, não falou orar e vigiar. Ele falou primeiro vigia e ore.
Olha, as palavras, elas servem como bálsamo ou ferem, curam ou matam. Aqueles que cultivam uma comunicação saudável dentro de casa semeiam amizade, fortalecem o companheirismo e colhem os abundantes frutos do amor. Isso é certo. Porém, os que semeiam contendas, que desandam a boca para espalhar boataria e se entregam à maledicência, esses cultivam espinheiros que vão lhes ferir os pés e amargar a alma. A Bíblia tem tudo para a nossa vida. Tem tudo. É por isso que eu digo para vocês, nós temos que viver aprendendo com a palavra do Criador para fazer jus o sangue dele na nossa vida. E nem assim, porque nós pecamos todos os dias. As palavras boas, elas têm lucro certo. Lucro certo. Produzem dividendos benditos. Promovem causas nobres. Encorajam os fracos. Levantam os abatidos e curam os enfermos. Quando você vai evangelizar alguém, você não evangeliza? Como é que ele vai aceitar o seu evangelismo? Olhando para a tua vida. Se ele olhar para a tua vida e ver frutos bons de cristianismo, ele vai aceitar as suas palavras, que vai estar fortalecendo essa pessoa, vai estar curando suas emoções e vai estar trazendo essa pessoa para Jesus. E quem consegue isso tem um grande galardão. Então, use a sua boca como fonte de bênção, como manancial. Mas o apetite dos infiéis se alimenta de violência. Os pérfidos cultivam o mal no coração e destilam com a boca. É aquela pessoa que fica deitada e fica... tramando o que vai fazer contra a pessoa que ele já tem como isca. Ele já tem assim, ó, vou lançar minha isca, aliás, é assim, vou lançar minha isca porque eu preciso trazer essa pessoa para mim, porque eu preciso dar ênfase, construção, os meus planos. Cuidado com essa gente. Cuidado com essa gente. Porque o homem mau corre pelas ruas, percorre os campos, destrói vidas por onde passam. Veja o testemunho dele. Vá procurar ver o testemunho dessa gente. Mas aqueles cujo coração foi transformado pela graça de Deus, têm lábios que destilam mel, que alimenta e deleita. É bom pensar nisso. Por quê? Porque a língua pode ser um laço e fonte de ruína. Provérbios 13, 3. A pessoa que consegue guardar sua boca preserva a própria vida. Todavia, quem fala sem refletir acaba se arruinando. É bom pensar nisso. É bom segurar o seu ímpeto. Porque o ser humano tem o hábito de que alguém está falando, não chegou na metade, já está respondendo. Já está indo contra-ataque. E o dedinho treme. Então espere. Guarda a tua língua. Guarda a tua boca. Não seja apressado. Não se arruine. Há muitas pessoas que tropeçam na própria língua.
cai na armadilha das suas próprias palavras. A língua solta é uma prisão ameaçadora. Quem fala sem pensar é açoitado por sua própria língua. Quem fala sem refletir acaba prisioneiro da sua própria estultícia. O que controla a boca preserva a sua vida, mas quem fala demais traz sobre si grande ruína. Veja aquela pessoa que fala demais, fala que não tem nem freio, e ele inventa uma história em cima da outra, que vem outra invenção, que vem outra invenção. É uma pessoa que não tem pausa para parar de falar. Então essa pessoa é uma grande ruína, porque atrás de muita palavra tem uma maledicência ali. Tem malícia, levanta suspeita na tua mente e no teu coração. O que controla a língua preserva a sua vida, mas o que fala demais traz grande ruína. A discrição é uma virtude fundamental para os filhos de Deus. É fundamental. Até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. Quem muito fala, muito erra. Eu conheço gente que fala tanto, que lá eu fico, nossa, será que não vai parar? Eu fico pensando. Já está se atropelando nas palavras, porque já não tem mais o que inventar. Atropela na língua, começa a se atrapalhar. E eu fico, nossa, quanta lorota, quanta mentira. Porque ninguém fala dessa forma, desenfreadamente, se não tiver mentira ali no meio. Palavras são como vento, irmãos. Depois de proferidas, não é mais possível administrá-la. Não é mais possível administrar as palavras proferidas. É como soltar um saco de penas do alto de uma montanha. Não se pode mais recolhê-las. Lá foi embora. E assim é a nossa palavra. Cuidado com a língua. Cuidado, amados. Que tipo de fruto você tem colhido com a semeadura de suas palavras? Semeia para a vida e não para a morte. Provérbios 14, 12, 14 fala, novamente, há caminhos que ao ser humano parecem ser as melhores opções de vida, mas ao final conduzem aonde? A morte. A morte. Mesmo no riso, a alma pode sofrer e a euforia pode acabar em tristeza. Porque o plano dessas pessoas vai até aqui, daqui para frente não vai mais. Os infiéis receberão o devido pagamento por sua conduta, mas o homem bom será regiamente recompensado. Há caminhos que parecem ser retos aos nossos olhos, mas desembocam na morte. Nós já estamos terminando. Então, o que nós fazemos aqui? Nós estamos aprendendo. Aprendendo. Juntinho à sala do trono. A lei da semeadura e da colheita, ela é universal. Colhe-se o que se plantou. Os maus terão o que merecem. E a pessoa de bem será recompensada pelo que faz. Os infiéis receberão retribuição de sua conduta, mas o justo receberá galardão. Quem espalha semente de bondade, colhe bondade. Quem semeia maldade, ceifará maldade. O infiel não só colhe o mal que semeou, mas faz uma abundante colheita, a ponto de fartar-se.
Ele semeia apenas vento, ora, mas a sua colheita será sempre tempestade. Aquilo que ele desejou em secreto transborda publicamente para todas as direções. Porque ele é descoberto à plena luz, é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o mal que ele desejou para os outros recai sobre a sua própria cabeça. Então não fica com raiva não de quem que fala isso para você não. Deixa pra lá. Já que Deus é contigo, já que é ele que te justifica, então não temeremos mal algum. Nem a língua fraudulenta, mentirosa, injuriosa, blasfemadora. Então nem as maldições, nem os olhos maus, nem a língua corrompida. Totalmente diferente é a pessoa de bem. Ela é recompensada pelo seu proceder. E o seu coração é generoso. E suas mãos são prestativas. E a sua vida é uma inspiração. Você já pensou que a sua vida pode ser e é uma inspiração para outros? Já pensou nisso? Olha que bom e que agradável é a sua vida ser inspiração para outros. Mesmo que outros lhe façam mal. Mesmo que outros tentem te humilhar ou te humilhe. Ó, porque a recompensa virá. Ele paga com o bem. Mesmo que sofra injustiça, ele perdoa. Olha, perdoa, mas não traga para junto de você. Não traga. Você vai sofrer novamente e vai colocar a culpa em Deus. E não é assim. Ele diz, perdoa. Ele não fala para você trazer de volta. Ele diz, perdoa, perdoa. Aqui tem que estar limpo. Aqui tem que estar limpo. Perdoou, soltou. Larga, que o destino dessa gente, se não melhorar, é aquele que a gente já sabe que a Bíblia diz. É caminho escorregadio, é tempestade na certa. A pessoa de bem é uma abençoadora. Sua recompensa não vem da terra, mas do céu. Não vem dos outros, mas vem de Deus. Então você não precisa procurar recompensa humana. Fica quietinho na sua. Olha, irmãos, que do nada Deus faz aparecer tudo. Na verdade, quem chama a existência é Ele. É se você estiver andando em linha com a palavra, né? Controlando a tua língua, controlando as suas atitudes, os seus pensamentos, mudando o seu modo de viver, você verá coisas impressionantes. Você verá Jesus operando. Sabe, coisa mais maravilhosa do mundo, para um pai e para uma mãe, é ver o seu filho bem-sucedido. É ver sua filha, seu filho andando no caminho do Senhor e bem-sucedido. Isso para nós é prêmio. Nós somos abençoados de ver nossos filhos bem-sucedidos e abençoados. Só aí a gente já é abençoado, não é? Então você tem lucro, você tem tido lucro ou prejuízo quando usou suas palavras, quanto a usar suas palavras? Você tem tido lucro ou prejuízo quanto a usar suas palavras? Então busca o lucro certo, irmãos. Busca o lucro certo. Aquele que vale a pena. Porque você tem que ser, você é uma fonte de bênçãos. Amém?
Amém? Assim disse o Senhor. Vamos orar ao nosso Rei. Senhor Jesus Cristo, Deus de poder e glória, ouvimos a Tua palavra. Pai, a Tua palavra é refrigério para os nossos corações, para o nosso espírito, para a nossa mente, para a nossa alma, Senhor, para nossas caminhadas, Senhor. Tu, Senhor Deus, Paizinho amado, poderoso Deus, supremo, maravilhoso Deus, Tu ensinas os Teus filhos, as Tuas ovelhas, a andar com a lã limpa, com as vestes limpas. Tu tens nos ensinado a andar como filhos de Deus, como pessoas disciplinadas na Tua palavra, com uma caminhada perfeita, com o Pai, roupagem, ataviados de branco, não manchando de lama as suas vestes, as bordas dos teus vestidos, Senhor. Porque Tu nos deu uma vestidura branca, e aprendendo a Tua palavra, nos afastamos daquilo, Senhor, que é nocivo, que é impuro, Pai, Paizinho amado, que nos é prejudicial para viver a Tua glória em obediência, em adoração e em submissão a Deus, nosso Senhor Jesus. Então, Senhor, continue nos abençoando, continue alargando o espaço da nossa tenda, continue removendo nossos limites para mais longe, porque queremos glorificar o Teu nome, exaltar a Tua majestade e proclamar as Tuas verdades para o mundo, Senhor. Para todos que o Senhor nos enviar. Porque ser cristão é ser parecido contigo. E é uma grande luta, mas que nós somos adestrados pelo Espírito Santo, que é o nosso Consolador. Obrigado a Deus por mais um culto, mais um dia, mais um domingo na Tua presença, para aprendermos, Senhor, do Teu Espírito, a viver de conformidade com o nosso Pai. Louvemos ao Teu nome, com a nossa vida, com as nossas atitudes e com a nossa caminhada, sabendo nós, com uma certeza inabalável, que nada nos faltará, porque Tu és o Deus supremo, é o Deus das nossas vidas, Senhor. Em o nome de Jesus, levante a tua mão, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja com todos nós. E a igreja que semeia para a vida, diga amém, amém e amém, graças a Deus, glória a Deus.